Henrique não é titular com o Iago no banco. Marcos Paulo não pode ser reserva de jogando pelo meio. Ele não pode ser titular jogando pela ponta, não pode ser reserva jogando pelo meio. Yuri ou Hudson. E mais um monte de outras coisas, como o Wellington Silva ser reserva também, ou Evanilson ser cogitado, dar um banco para ele. São erros que Odair Hellmann comete e que é coisa tão simples, como a gente viu hoje, que não era nem para isso passar pela cabeça dele, quanto mais ser a convicção de Odair Hellmann. Lembrando, o Fluminense entrou com essa escalação hoje porque Henrique foi poupado. Se Henrique não fosse poupado, a gente estaria com a mesma escalação que não vinha dando certo. E para fechar, Matheus Ferraz não pode ser reserva de Digão e a gente toma gol de bola aérea todo jogo. Análise pocket de Fluminense 5, Madureira 1, quase falei Volta Redonda, apesar de ser times amarelos, não é a mesma coisa. Goleada, porém mais uma goleada, assim como foi a do Bangu no primeiro turno, também por 5-1, em que a gente tem que ficar muito mais atento aos problemas que aconteceram e às virtudes que aconteceram, do que tirar esse jogo como se fosse uma prova definitiva de que alguém é bom ou ruim. O Fluminense enfrenta o Madureira hoje no Maracanã, num estádio com gramado bom, com todas as condições favoráveis, né? Não tinha problema, não tem reclamação de sol muito forte, de o time estar completamente cansado, de um gramado ser horrível, do Madureira fazer muita cera. Não teve nada, a gente viu o futebol, coisa que a gente não viu em algumas outras vezes. A escalação foi exatamente igual, na verdade não chegou a ser, mas foi bem parecida com a que eu tinha falado no pré-jogo. A única diferença foi Julião no lugar de Gilberto, que efetivamente para o jogo não fez tanta diferença. Talvez se tivesse Gilberto, tem mais qualidade ofensiva, de repente até tinha sobrado gol para ele também. Mas dentro da armação do jogo não fez tanta diferença. Afinal de contas, do meio para frente, que era o bem importante para esse jogo, foi escalado igual eu falei no pré-jogo. Com 9 minutos, se eu não me engano, veio uma coisa que eu também falei lá no pré-jogo. Bola aérea, problema defensivo. O Hudson deu entrevista pós-jogo na Globo e falou que é uma coisa que eles têm que treinar mais, que eles ficaram indecisos. E a gente tem Matheus Ferraz no banco. Muriel falhou no gol? Pra mim, a falha dele não é o que tá todo mundo comentando. A falha dele, pra mim, é não sair na bola. Ali ele sai e meio que para, né? Fica naquela indecisão. Tem gente falando que a falha dele na defesa, não achei, porque assim, a cabeçada foi em cima dele. Ele ainda consegue defender com um pé e deu azar a bola pegar no outro, e por sinal, merece aplausos pela recuperação boa, né? Ele chega e tira a bola ainda em cima da linha, deu azar que Nino veio marcando o zagueiro, a bola pega no pé de Nino e entra. Gol contra, 1-0 para eles, de novo antes dos 10 minutos, de novo em bola aérea. Um problema que, tudo bem, é posicionamento, é treinamento, mas um time para vencer com Vinícius Pacheco, com Romarinho e com João Carlos tem que treinar muito mais do que um time com Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno na frente. Então, se você tem jogadores melhores para colocar, é mais fácil do que você ficar se matando e dedicando todo o seu treinamento para botar jogadores que não são tão bons nessa bola aérea para aprenderem a fazer isso. Matheus Ferraz no lugar de Digão. Depois desse 1-0, um jogo modorrento, completamente modorrento. Esse jogo, assim, o jogo não foi nem... Foi um 5-1 que não foi legal de se assistir, né? O Fluminense parecia o Lacaleira do outro lado, aquele jogo contra o Lacaleira na Sul-Americana, e o Fluminense foi naquela velocidade, naquele desânimo, criou algumas pouquíssimas chances, sempre com o Wellington Silva, no primeiro tempo, sem dúvidas, o melhor em campo. Saiu dele um chute fraquinho, uma jogada que ele faz, chute fraquinho para a defesa do goleiro, outro chute também da entrada da área, esse já um pouquinho mais forte, que o goleiro pegou, e Yuri, que passou a jogar bem mais adiantado, numa finalização que nem foi tão forte, mas ela foi perigosa porque a bola quica, né, 2 vezes, e o goleiro acaba soltando também. Mas o Fluminense nem pressionava tanto o Madureira assim. Porém, o Wellington Silva, como eu falei, o destaque do primeiro tempo, consegue abrir o jogo. Ele sofre o pênalti, faz a jogada, sofre o pênalti. Eu fiquei até em dúvida na hora sobre quem bateria, né? Afinal de contas, os batedores do Fluminense. Nenê é batedor, tá fora do jogo. Ganso também, batedor, tá fora do jogo. A gente não tem um outro cara ali que cobre pênalti, porque no ano passado a gente se baseou muito nesses dois para fazer as cobranças. Gilberto também, que bate mal, mas normalmente bate, também não estava no jogo. E aí Evanilson pegou a bola, bateu no meio do gol, empatou o jogo. Até também para ele, centroavante, quanto mais gols ele fizer, melhor. Logo depois ele faz sequência de gols, né? Logo depois,
primeiro gol baseado no Wellington Silva. A zaga do Madureira dorme. Eu falei aqui no início, falei, o Fluminense pode ganhar esse jogo até não jogando bem, porque o Madureira é ruim, é um time ruim que a gente não vai enfrentar. A partir de abril, não pega mais time assim, pode ficar tranquilo. Tranquilo não, no caso pode ficar apavorado, porque não pega mais assim. A zaga do Madureira deu mole, roubada de bola, e sai o segundo gol, esse segundo gol de Marcos Paulo. Por sinal, os dois gols dele muito parecidos, né? Roubada de bola e num erro do goleiro, na verdade, o Marcos Paulo pega a bola e faz o gol. Logo depois, outro passe muito bom de Wellington Silva. Marcos Paulo entra, não finaliza, porque o goleiro fechou bem o ângulo, dá um toquinho no meio. Evanilson, como centroavante, finaliza e faz o segundo gol dele. Na partida 3-1, aí o jogo acabou. Volta para o segundo tempo e aparentemente o Odair Helman foi abduzido. Porque a gente sabe quem é o Odair Helman, né? Já são aí 10 jogos, 10 jogos no ano até agora, acho que esse é o 11º. E ele não tira Yuri para botar Miguel. Não é o tipo de substituição que ele faz, não. Ficou muito estranho. Tá ganhando de 3-1, ele faz essa substituição. Quando tá perdendo de 1-0, aí ele tira um atacante para botar um volante. Tirou, foi para cima. Não acho que o Fluminense melhorou muito por causa de Yuri. Lembrando, tem a análise individual dos jogadores que sai nessa segunda de manhã. Esse aqui eu abordo o jogo. Não abordo de jogador individual, mas não acho que foi a saída de Yuri, que Yuri estava mal e etc. Mas é claro, estava com 2 volantes sem ter necessidade nenhuma. No caso até 3, por causa do posicionamento de Iago. Lembrando, eu fiquei com uma dúvida lá no pré-jogo sobre o primeiro tempo e ele fez exatamente o que não era para fazer. Botar Marcos Paulo de ponta, o Wellington Silva de ponta e o Iago de armador. Mas tinha um fato ali, uma coisa maluca. Ele estava botando o Wellington Silva na esquerda e Marcos Paulo também na esquerda. Ele estava concentrando o jogo inteiro pela lateral esquerda e o Iago no meio. O Iago até rendeu um pouco enquanto jogava no meio, mas dos 30 minutos, 35 minutos do primeiro tempo para frente, Marcos Paulo vem jogar no meio, e aí é onde o Fluminense cresce, com o Wellington Silva tendo mais espaço para poder jogar, e Marcos Paulo centralizando as jogadas e distribuindo espaços, que é onde ele joga bem. Para o segundo tempo, depois dessa mudança de Yuri, ele recuou Iago. Iago passa a jogar atrás de Hudson, que já era um erro que ele estava fazendo. Ele estava segurando o Hudson e liberando o Yuri. Se é para você jogar com o Yuri pisando na área, bota o Miguel. Tinha até falado isso no Twitter pouco antes. Tinha cogitado, na verdade, botar um atacante. Não lembrava que o Miguel estava no banco. Ele coloca o Miguel, nem entra tão bem assim. No sentido tático da coisa, ele tem muito espaço. Mas tecnicamente errou algumas coisas bobas, mas o Fluminense continua com espaço, continua criando. Tem outra chance de Iago, num lindo chute no ângulo, uma defesaça do goleiro, é uma cena muito plástica, né? Mas não é um chute muito complicado de dar, é uma defesa muito complicada de fazer, não. Mas foi um lance muito bonito. Tem uma outra chance, aí já depois do quarto gol, né? Que é outro mole da zaga do Madureira. Foi um erro, Marcos Paulo já roubaria a bola, ponto. Mas foi falta dele. Ele pisa no pé do jogador do Madureira. O lance se ele não faz a falta, ele praticamente não leva vantagem no lance por causa da falta. Mas foi falta, dentro do VAR seria anulado. E ele com muita frieza até faz ali o quarto gol. Tem outras chances que aí ele já coloca o Pacheco e o Caio Paulista em campo. Começa a tirar o Wellington Silva. Mudar ali o ataque, tirar Evanilson para poder rodar um pouco o ataque. Marcos Paulo jogando por dentro. Tem outra chance num cruzamento rasteiro do Pacheco, que entrou até bem pela direita. Mas o Madureira já estava meio que escacetado na partida. Ele tinha mais espaço do que o normal. Marcos Paulo, aí o goleiro deles decidiu que ia participar do jogo, né? Defendeu, pegou uma bola boa de Marcos Paulo, outra de Iago, começou a pegar bastante. O Fluminense criava jogadas, teve uma outra de Egídio, um cruzamento também da direita. O Caio Paulista dá uma furada e Egídio bate de primeira, a bola vai para fora. O Fluminense começou a ter muito espaço. Espaço até demais a ponto de deixar espaço lá atrás. Se o Madureira é um Volta Redonda, por exemplo, nessa mesma situação, ou Boa Vista, que são os 2 melhores times pequenos, talvez eu tivesse ameaçado mais o Fluminense nesse segundo tempo por causa do espaço que a gente deu. Mas tem que ser assim mesmo. Você tá ganhando de 4-1 do Madureira em casa. Você vai ficar se segurando para não tomar o 4-2? Não. Vai para cima. E no final, o Miguel carrega uma bola, um gol até que lembrou um pouquinho, assim, bem de longe, mas lembrou um pouquinho o gol contra o Motoclube. Do Iago dá o passe, Marcos Paulo corta e faz o gol. Dessa vez, o Miguel deu o passe, o Hudson vem correndo de trás de Marcos Paulo, consegue passar o zagueiro, bate de esquerda, um gol até bonito, com a bola entrando no ângulo, já cara a cara de perna esquerda. O Hudson não fez uma boa partida para mim, mas mesmo assim já produziu mais do que Henrique. Fato é, 5-1, numa atuação regular.
não foi boa. E se você tá aqui embaixo comentando, meu Deus, o time ganha de 5-1, Gabriel tá reclamando, não tem elogio, e etc. Porque ganhou de 5-1 do Madureira. Aí quando foi eliminado da Sul-Americana, aí vem, olha só que time horroroso. Então assim, né, pelo amor de Deus, 5-1 no Madureira é uma coisa que, assim como damos 5-1 no Bangu, e depois fizemos aquela partida horrorosa contra o Boa Vista. A gente tem que entender o que aconteceu de bom e que vai poder acontecer várias vezes. 2 moles da defesa, como teve nos 2 gols de Marcos Paulo, é o tipo de coisa que não se vê mais no ano. Assim, e se a gente vê, vai ser agora contra a Resende, contra esses próximos adversários. Mas a partir de abril, não tem mais isso. E a gente tem que focar o quê? A partir de abril. Porque o que importa efetivamente acontece a partir de lá, obviamente que já contando com classificação na Copa do Brasil. Quarta-feira tem Botafogo da Paraíba. Depois dessa atuação, pós-jogo contra o Motoclube, eu falei umas vezes depois, de que a gente não era favorito contra o Botafogo da Paraíba, que fez uma boa primeira fase, é líder do grupo dele da Copa do Nordeste com 3 times de Série A, Sport, Fortaleza e Bahia, e todos os diriam hoje que Fortaleza e Bahia estão à frente do Fluminense para uma possível Série A. Ou seja, eu falei, não é favorito, não quer dizer que o outro seja também, mas não é favorito o Fluminense. Jogando com o time que jogou hoje, se o Odair Hellmann usar a cabeça e perceber que Henrique não pode ser titular num time que tem Iago e Hudson também, o Yuri eu nem contesto tanto, mas o Henrique não faz sentido nenhum, que o Marcos Paulo não pode jogar na ponta, de Wellington Silva tem que ser titular, coisas que estão cada vez mais simples na tela da televisão, ou lá no gramado do jogo. Se o Odair não fizer nenhuma maluquice que ele tenha acostumado a fazer, o Fluminense volta a ser favorito. Resumindo, o time que vinha jogando e que jogou contra o Flamengo, contra o Motoclube, não é favorito. Ou contra o Lacaleira também, né? Não é favorito contra o Botafogo. O time que jogou hoje é simples, é favorito. Mas quarta-feira é o jogo que importa, vale mais R$1,5 milhão, se eu não estou equivocado, contra o Botafogo, e mais do que isso, vale o ano esportivo do Fluminense. Enfim, saudações tricolores. De qualquer forma, é bom terminar o seu aniversário ganhando. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!